pela vida e pela família de cada pessoa que tem nos acompanhado. E eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Pá de Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Põe aqui na tela a nossa igreja, meu amado. Isso. Então, estamos aqui, o pastor Joséilton Batista, está aqui a nossa igreja, Rua Pá de Carapceiro, 357, Boa Viagem. E o nosso telefone para você interagir com a gente, você aí que está nas mídias digitais, é o 81, é o DDD de Pernambuco, de Recife, é o 3090-3300. 3090-3300. A nossa mensagem de hoje, meus amados, o título dela é O Justo e o Ímpio. O Justo e o Ímpio, está aqui. O Justo e o Ímpio, quarta-feira, dia 25/11/2020, pastor Joséilton Batista. O Justo e o Ímpio. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 7. Vamos aqui entender e compreender o que diz aqui a palavra de Deus. Então, 1 de João 3,7, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, ele é o quê? Ele é justo, assim como ele é justo. Então, o que é que Deus está ensinando para cada um de nós? Que a pessoa que é justa é aquela que vive de acordo com a palavra de Deus. Ela não inventa, ela não cria moda. Ela não sai fazendo o que ela acha, o que ela pensa, porque ela ouviu falar. Não. Ela simplesmente se atém aos fatos e pratica a justiça. Pratica aquilo que diz a palavra. Ela aprende com a palavra e ela passa a viver de acordo com a palavra. Ela entende que as coisas velhas passaram, que tudo se faz o quê? Novo. Ela se torna uma nova criatura. Ela é recriada, reeducada em Cristo Jesus, né? O versículo 8, que eu gostaria que vocês entendessem, né? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 8, ele diz o seguinte, olha só o que ela fala aqui no versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o que? As obras do diabo. Então, quando eu estou sendo um justo, eu estou desfazendo as obras do diabo, porque eu estou praticando a justiça de Deus. Eu deixo de praticar a iniquidade que o diabo pratica, mas eu pratico a justiça de Deus. Versículo 9, por favor. Qualquer que é nascido de Deus não vive, preste atenção, não quer dizer que você não possa, não peque, você não é perfeito, mas só que ele não vive na prática do pecado. Quando ele erra, faz alguma coisa fora da palavra, ele já tem a consciência, já reconhece o seu erro e volta à comunhão com Deus, né? Então, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O Salmo 37, versículo 1, 2 e versículo 3, ele explica para nós algo muito importante, que todo cristão ele deve aprender com esses princípios da palavra de Deus. Ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam o quê? A iniquidade. Vamos lá, irmãos. A iniquidade. A pessoa que é iníquo, né? A pessoa que é ímpia, são pessoas, irmão, que conhecem a palavra, sabem o que é certo, mas não praticam. Vivem fazendo coisas que são fora da palavra de Deus. Então a gente precisa, irmão, entender isso. Eu e você não podemos dar brecha para que a iniquidade, a impiedade, que é o desrespeito pelas coisas sagradas de Deus, esteja nas nossas vidas. Pastor, eu fiz coisa errada, né? Há pouco tempo teve uma coisa que eu vi que não estava correto, né? Então é importante que você corrija, que você se retrate,
que você reconheça os seus erros, né? Que você veja onde você fez o que errou, né? Aquele que confessa e deixa, alcança de Deus o que, irmão? A misericórdia. A palavra do Senhor diz, né? Versículo 2, olha só a consequência. Porque cedo serão o que, irmão? Ceifados, como a erva, e murcharão como o que, irmão? Como a verdura. O versículo 3, ele declara: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás o que, irmão? Alimentado. Então Deus quer, irmão, que você aprenda a confiar somente nele. Deus quer que você aprenda a andar somente na palavra dele. Vamos lá para o Salmo 112, que é a nossa mensagem de hoje. Ela está justamente aí nessa situação, né? Vamos aqui entender sobre isso aqui. Salmo 112, versículo 1. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor. A primeira coisa que o Salmo 112, versículo 1 pede é que você louve a Deus. O que é louvar a Deus? É quando você anda na palavra. Terceira de João, versículo 3 e versículo 2, 3 e 4. Ele diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí preste atenção. Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Por favor, versículo 3. Como tu andas em que? Na verdade. Então, nós temos que andar, praticar, viver a verdade. Ele continua, versículo 4, agora, por favor. Não tenho maior gozo, maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmão, quando você anda na verdade, você anda na palavra. João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você anda na verdade, você pratica a justiça. Quando você pratica a justiça, você é um justo. Quando você é um justo, você dá o verdadeiro louvor ao Senhor. Você passa a ter uma vida voltada de temor, de respeito, de obediência à palavra de Deus. Você passa a ser um verdadeiro filho do Deus Todo-Poderoso. Então, voltando lá ao Salmo 112, no versículo 1, Salmo 112, no versículo 1, a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, ela vai afirmando, né? Ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre, contente, sorridente, o homem que teme, respeita, obedece a quem? Ao Senhor. Que em seus mandamentos tem, o que é que ele tem? Grande prazer. Tem prazer nos seus mandamentos. Vamos lá, vamos lembrar. O que é que acontece com aquele que tem prazer nos seus mandamentos? Salmo 1, versículo 2 e versículo 3. Preste bem atenção no que diz o Salmo 1, no versículo 2 e no versículo 3. O que é que ele diz? O que é que ele afirma? O que é que ele declara? Ele diz para nós o seguinte, ele afirma: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora presta atenção. Volta lá, por favor. Quando você tem prazer nos mandamentos, na lei, na palavra do Senhor, quando você procura meditar, ou seja, entender, raciocinar, pensar o que o autor está falando com você, o que é que o autor quer trazer para você, quando você medita nela de dia e de noite, versículo 3 agora, por favor, você será como a árvore
plantado junto a ribeiros de água. Tudo que uma árvore necessita é estar perto de uma fonte de água, onde ela vai extrair ali os sais minerais, onde ela vai extrair ali as suas proteínas, ela vai extrair ali tudo que ela precisa, né? Então, junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, tá? Vai dar o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Por quê? Porque ela vai estar sempre bem nutrida. Ela não vai ter escassez de nutrientes. Ela vai ter sempre a capacidade de sustentar as suas folhas, de manter as suas folhas, né? Não cai. E tudo quanto fizer vai prosperar. Então você precisa entender, irmão, trazendo isso para a sua vida. Eu preciso meditar, eu preciso pensar naquilo que a palavra está me falando. Eu preciso analisar o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado, com as pessoas que foram antes de mim. A Bíblia é um manual, irmão, de como eu conviver, viver, como eu adorar a Deus, como eu estar em comunhão com Deus, né? Então mostra para nós os benefícios. Então, voltando lá ao Salmo 112, no versículo 1, voltando por favor, Salmo 112, versículo 1, a palavra do Senhor diz e ensina para nós, dizendo o seguinte: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme, respeita e obedece ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quando eu sou uma pessoa desse jeito, justificada pelo Senhor, que ando dessa forma, você vai ver agora, do versículo 2 ao versículo 9, nós vamos ter apenas benefícios. Mas benefício de quem? Daquele que respeita, daquele que obedece. Meus amados, por favor, não se chateie com o pastor Joséilton. Mas não adianta você ser um religioso. O que adianta é você entender. O nosso pastor Jaime de Amorim Campos, ele fala algo muito forte, muito profundo, muito sincero, né? Ele diz o seguinte, ele afirma que Deus, ele não busca os perfeitos. Porque, afinal de contas, eu e você estamos sendo aperfeiçoados. Essa vida é uma vida de aperfeiçoamento. Mas Deus busca aqueles que são sinceros. É sinceridade, meus irmãos. O apóstolo São Paulo declarava, ele falava, ele afirmava: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este termino o quê? Fazendo. Irmão, eu já me deparei em situações, né, que eu estava correto, mas a maneira que eu agi foi a maneira errada. Eu deixei o nervosismo me afligir. Eu saí do sério, da paz, porque uma situação tão absurda que tira você da paz. E isso é que o diabo quer. Vamos lembrar de Moisés? Moisés era um homem de Deus, irmão, um homem que falava com Deus cara a cara. Mas o povo irritou tanto Moisés que Deus mandou Moisés falar à rocha e Moisés terminou o quê? Ferindo a rocha. Pela segunda vez. A rocha é o Senhor Jesus. Ela foi ferida uma vez na cruz do Calvário, ressuscitou. Agora nós temos que falar. Então Moisés estava ali simbolizando o Senhor, a humanidade com o Senhor Jesus, a rocha. Feriu a primeira vez e depois da rocha ferida, ela iria vencer, né? E aí nós tínhamos só que falar a rocha e as águas iam sair. Se alguém tem falta de sabedoria, a sabedoria é Jesus Cristo, peça a Deus que a todos dá. Então nós precisamos pedir essa sabedoria a Deus. Então quantas vezes eu me deparei com situações em que eu estava completamente correto, mas a maneira como agi foi a maneira que não foi correta, né? Dei imagem para a pessoa poder falar. E isso a gente tem que aprender e reconhecer e buscar a capacidade em Deus para não entrar nessa astuta cilada do diabo. Porque, irmão, olha, Jó 19, versículo 2, é uma das mais velhas táticas, estratégias que o diabo usa contra as nossas vidas. Tudo que o diabo quer, meus amados, é tirar a sua paz, é tirar você da comunhão com Deus. Tudo que Satanás quer é perturbar você, é trazer a você a falta de paz. Olha só,
Jó 19:2. Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com quê? Com palavras. Então isso aqui é uma das mais velhas táticas do diabo. Usar a palavra para te entristecer, para te quebrantar. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Olha só a lição que o Senhor Jesus, Ele dá para cada um de nós. Presta bem atenção. Essa lição é tremenda, irmãos. É tremenda o que o Senhor Jesus, Ele faz por nós. É algo tremendo. É algo mágico. É algo que não tem descrição. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava o quê? Proposto, suportou a cruz, a missão, desprezando o quê? A afronta. Quem é que tem afrontado você? Despreze. É fácil? Não. Cada um sabe a afronta que está. Cada um sabe o seu temperamento. Cada um sabe o grau de comunhão com Deus está. Então nós temos que desprezar a afronta. Assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. A pessoa que te afronta, ela é uma pecadora. É um pecador, tá? Contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos nomes. Então, o diabo, ele afronta você com duas finalidades. Para que você fique fraco na fé, para que você fique desanimado. Você desanimado e fraco na fé, você é uma presa fácil. Então, voltando lá, por favor, Salmo 112, versículo 2, presta bem atenção, por favor. Olha só o que Deus declara. Ele pede, por favor, versículo 1, perdão. Salmo 112, versículo 1. Ele pede que você tema, respeite e obedeça ao Senhor. Quando você é uma pessoa que teme, respeita e obedece ao Senhor, aí você vai ver. Versículo 2, olha os benefícios, do 2 ao 9. A sua descendência será poderosa na terra. Então, quem é a descendência? Filhos, netos, bisnetos, como o Senhor visita até a terceira e a quarta geração, os tataranetos. Então, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e até os seus tataranetos serão poderosos na terra. A geração do justo será o que, irmão? Abençoada. Por você ser justificado por Deus, você vai ter uma geração abençoada. As pessoas que vão estar, estão lembradas de José? Por causa de José, uma nação toda foi abençoada. Nós vivemos na geração do justo Romildo Ribeiro Soares. Olha quanto de nós estamos abençoados por causa desse justo. Claro que o maior justo é Jesus Cristo, né? A maior obra quem fez foi Ele, né? Mas todo homem, toda mulher que obedece, que respeita, né? Eu sempre gosto de me lembrar Romanos 5,19. Vamos ver lá? Romanos 5,19. Para você entender, irmão, a sua posição é muito importante, meu amado. É muito importante a sua posição. Porque pela desobediência de um só homem, quem foi o homem que desobedeceu? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, quem foi o que obedeceu? Jesus. Muitos serão feitos o que, irmão? Justo. Então, quem é você? Você vai ser um Adão desobediente ou você vai ser um Jesus obediente? Ah, pastor, eu quero ser obediente. Então, pode ter certeza, pela tua obediência você vai justificar muito. As pessoas que estão perto de você vão receber bênçãos que elas não têm nem ideia, que elas vão estar recebendo por causa de você ser um justo de Deus. Então, voltando lá, por favor, você vai ter uma descendência poderosa e você vai ter uma geração abençoada. Por quê? Porque você se colocou para temer, para respeitar, para obedecer ao Senhor Deus. Você se colocou para fazer não o que você acha, não o que você quer, mas aquilo que o Santo Espírito de Deus deseja para você. Você é aquela pessoa diferente, né?
Então diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. E mais, versículo 3, preste bem atenção. Fazendas e o que? E riquezas haverá aonde? Na sua casa. Há pouco tempo atrás, Deus nos presenteou com a volta de um casal que há muito tempo frequentava a igreja, mas tinha deixado de frequentar. E eles estavam em situações muito adversas. A situação estava triste, Lutas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros muito graves, E a pessoa é corretora de imóveis, De repente, começou a vir, Deus começou a abençoar, e a pessoa vendeu o primeiro imóvel, o segundo imóvel, o terceiro imóvel. Nós estamos numa crise, nós estamos numa pandemia. Não é fácil vender um apartamento, uma casa num tempo como esse. E a pessoa vendeu 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. Irmão, coloque-se diante de Deus. Agora, por favor, versículo 1, Salmo 112, 1, preste atenção. Tudo está em temer ao Senhor, em respeitar ao Senhor, em fazer não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu quero, mas veio um culto como esse, está assistindo um culto como esse, o que é que o Espírito Santo está falando ao seu coração? O que é que o seu Deus está dizendo para você? O que é que Ele está te pedindo? O que é que Ele está te ensinando? Então seja uma pessoa que respeite e obedeça a palavra de Deus. Amém? Então, versículo 3, ele continua dizendo: fazenda e riqueza haverá na sua casa, a sua justiça permanece até quando? Para sempre. Quem é a justiça? Não é o Senhor Jesus? Estou lembrado? 1 Coríntios 1,30, põe aqui na tela, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. O que é que foi feito por Deus? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então você é feito a justiça de Deus. Glória a Deus. Então, voltando lá, por favor, 1 Coríntios, aliás, Salmo 112, versículo 3. A sua justiça permanece para sempre. Agora, presta bem atenção. Veja que grande agir de Deus na sua vida. O versículo 4, ele declara o seguinte: ao justo nasce luz quando? Nas trevas. É naquele momento de negritude, é naquele momento de luta, de dificuldade. Eu falei para os irmãos aqui da igreja e falo para você também, que ou foi sábado ou foi domingo, de domingo para cá até a quarta-feira da semana passada, eu estava enfrentando uma grande luta, estava numa batalha que a gente estava lá. Mas eu acordei na quarta-feira com Isaías 54, 17 no meu coração. Que nenhuma arma forjada contra mim iria prosperar. Aquela situação que estava me envolvendo, ela caiu por terra. Mas, tranquilo. Quando foi na sexta-feira, o meu filho teve um probleminha, o meu caçula, E a gente teve que levar ele no hospital. E fomos no hospital. E também minha esposa, meu outro filho, eu, fomos lá. E quando chegou lá, meu filho foi para fazer exame de sangue, foi fazer raio-x, passou um tempo maior lá. Mas graças a Deus, nenhuma arma forjada contra ele, o que? Prosperou. Irmão, o que eu quero dizer para você é que no momento das suas trevas, das suas lutas, das suas dificuldades, vai nascer luz, vai vir o entendimento da palavra. A bênção não é só sua, a bênção é sua, mas também é para os seus pais, é para os seus filhos, é para a sua esposa, é para o seu marido, é para os seus irmãos, é para as suas cunhadas, seu cunhado, é para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu genro, para a sua nora, para os seus tios, para os seus primos, para os seus avós, para os seus netos. Meu amado, vai nascer luz, vai nascer o entendimento. Quando a luz chega, as trevas são exterminadas, desaparecem.
O que veio do inimigo retrocede, não prevalece. Maior é Deus na sua vida. Então a palavra do Senhor diz que ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, ele vai respeitar as coisas sagradas de Deus, ele vai ser misericordioso, ele vai olhar para a miséria de cada coração, das pessoas que cerca, né? Ele vai ser misericordioso e ele vai ser justo, ele vai agir de acordo com a justiça de Deus, né? Irmão, a gente tem que entender o seguinte: misericordioso. A pessoa que faz o mal contra você, ela que é coitada na vida, não é você. A pessoa que é uma coitada na vida. Você precisa entender isso. O que é que diz Gênesis 12, versículo 3? Que ele vai abençoar os que te abençoarem, mas automaticamente vai ser amaldiçoado os que tiverem debaixo de maldição. Então, olha só, Gênesis 12, 3, por favor. Põe aqui. Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Põe aqui Hebreus 10, 29, 30 e 31, por favor. Hebreus 10, 29. E quanto maior castigo cuidados vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é o quê? A vingança pertence a Deus, meu irmão. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Misericórdia, né? De mim e de você. Não é fácil, irmãos. Versículo 31, por favor. Horrenda coisa é cair na mão de quem, irmão? Do Deus vivo. Irmão, existe alguém maior do que Deus? Não existe. Você cai na mão do diabo, irmão, Deus tira. Então, se coloca diante de Deus, abre o coração para fazer as coisas corretas, honestas, verdadeiras. Amém, meus amados? Então, voltando lá, por favor, Salmo 112, versículo 4, a palavra do Senhor: ao justo nasce luz nas trevas. Vamos lembrar de uma situação bem conhecida na Bíblia. Atos 12, versículo 6 e versículo 7. Pedro estava encarcerado. Herodes mandou prender a Pedro, tá? Pedro estava encarcerado. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, duas algemas, né? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Presta atenção agora, versículo 7. O que é que aconteceu? Eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo é o mensageiro. A Bíblia declara que nós, pastores, somos o anjo da igreja, somos o mensageiro da igreja. E resplandeceu uma luz quando e aonde? Na prisão. Na hora que Pedro estava preso, a luz resplandeceu. Uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmão, quando a luz brilha, os grilhões do inferno caem por terra. Quem está preso é liberto. O exemplo de Pedro é o que o Senhor diz no Salmo 112, no versículo 4. Que vai resplandecer a luz num momento de trevas. Naquele momento que você acha que não tem como ter saída, a luz vai brilhar e você vai encontrar a saída. Ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é justo. Versículo 5, por favor, presta atenção. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com que? Com juízo. Então, bem irá o homem que compadece e empresta. Eu acho que é o Salmo 19, versículo 12. Vê aí, por favor. Salmo 19, versículo 12. Vê se é esse daí. Não, não é esse não. É aquele que a gente... Então é 12, 19. Deixa eu ver aqui. Para não estar falando nenhuma besteira com vocês, né?
Não é isso, não. Salmo 19, 17, meu querido. 19, 17, por favor. 19, 17, obrigado. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e lhe pagará o seu benefício. Preste bem atenção. Ao Senhor empresta o que se padece do pobre. O que é um pobre? É uma pessoa necessitada. Às vezes você conhece uma pessoa que ela é riquíssima financeiramente falando, mas ela é pobre de espírito. Ela não tem Deus, ela não tem Jesus, ela não tem palavra. Ela está cercada só de gente querendo usufruir dela, mas ela precisa do amor de Deus. E aí você vai e leva esse amor de Deus para essa pessoa. A palavra do Senhor diz que quando você se compadece e você empresta a essa pessoa, o Senhor lhe pagará o seu benefício. Irmão, Deus é um justo. E aí eu aprendo, Lucas 6,38, que Ele vai me pagar como? Boa medida, sacudida, transbordante, generosamente me dará. Deus vai me dar mais do que eu pedi ou mais do que eu pensei. Então seja uma pessoa, irmão, que sempre esteja atento às oportunidades que Deus te dá para levar aquele pobre, aquela pessoa necessitada. Às vezes Deus faz você se deparar com uma pessoa doente. Você tem Jesus, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Você pode chegar para essa pessoa doente, Jesus Cristo te dá saúde. Doença, sai dessa vida em nome de Jesus. E aquela doença vai. Irmão, Deus vai te abençoar. Por favor, Provérbios 19, 17. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar, porque você está se compadecendo dessa pessoa pobre de espírito. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, queridos? Então Deus ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e lhe pagará o seu benefício. Então vamos voltar lá, Salmo 112, versículo 5 agora, por favor. Ele diz o seguinte: bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Versículo 6, na verdade nunca será o que, irmão? Abalado. O justo ficará em memória o que, irmão? Eterna, né? É o que diz o Salmo, eu acho que deixa eu ver aqui, 50, 15 ou 55, 22. – 55, 22, por favor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja o que, irmão? Abalado. Então Deus não vai permitir que você seja abalado. Amém? Então voltando lá ao Salmo 112, versículo 6, 6. Na verdade nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Versículo 7 e versículo 8. Presta atenção agora, tá? Se você é uma pessoa que teme a Deus, preste bem atenção. Não temerá maus rumores. O seu coração está o quê, irmão? Firme. Confiando em quem? No Senhor. Versículo 8. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Em primeiro lugar, os inimigos, irmão, não têm carne nem sangue. São principados e potestades, são influências do maligno, são a ação daquele que rouba, mata e destrói. Preste atenção nisso, por favor. O versículo 9, ele declara, é liberal, vai ser uma pessoa liberal, dá aos necessitados, vai estar sempre disponibilizando o amor e o poder de Deus. A sua justiça permanece até quando? Para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Você vai estar sempre tendo o vigor, a força, a capacidade, a vitalidade que só Deus tem para dar. Então, observem bem que, põe aí na tela o versículo 1, por você temer, respeitar ao Senhor, você do versículo 2 ao 9 só tem benefício. Em contrapartida, o versículo 10, o que é que acontece?
Olha que coisa triste. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Ele vai ficar triste com a sua vitória. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios vai o quê? Perecerá, vai perecer. O desejo do ímpio não vai prevalecer, vai cair por terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então é necessário, é preciso você entender. O que é que você quer na sua vida? Volta lá para o versículo 1, por favor. Versículo 1. Seja uma pessoa bem-aventurada. Seja uma pessoa que respeite e obedeça a Deus. Vai acontecer o quê? Versículo 4, presta atenção nisso. O seu momento mais difícil vai nascer a luz. Quem é a luz? É Jesus. É a presença de Deus nesse momento mais difícil na sua vida. O versículo 2 mostra que a sua descendência vai ser poderosa. Os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Declara que a sua geração será abençoada. Declara, versículo 3, que você vai desfrutar de riquezas, vai desfrutar de justiça toda a sua vida. Deus quer suprir você. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus. Eu quero que você seja um justo de Deus, que a impiedade passe longe da sua vida e que o Senhor Deus possa fazer você uma pessoa mais do que vencedora. Os irmãos que estão aqui na igreja, fiquem em pé. Os irmãos em casa, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em Tua presença nós nos colocamos e buscamos a Tua face e clamamos o Teu santo poder. E eu peço, meu Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda este povo a ser um justo do Senhor. Ajuda este povo a compreender, a entender, meu Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida deles. Ajuda este povo, meu Pai, a não dar brecha para as impiedades, ao de respeito às coisas sagradas do Senhor. Ajuda este homem, esta mulher, a ter o entendimento, meu Pai, de respeitar, de obedecer tudo que o Senhor tem falado ao coração. Dê força a este homem, dê força a essa mulher a cumprir o teu desejo, a cumprir a tua palavra, a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida em comunhão com o Senhor. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, nós determinamos e exigimos a saída de toda influência do maligno. Tudo aquilo que tem se levantado, que tem impedido este homem, esta mulher, de fazer o que é correto, o que é certo, o que é honesto, de fazer o que é verdadeiro. Eu clamo, meu Deus, o teu fogo, eu clamo o teu santo poder, eu clamo a tua unção, eu repreendo as ações do diabo e determino que tudo aquilo que veio para roubar, para matar e para destruir na vida deste homem, desta mulher, que caia completamente por terra. Pai, abençoa cada casa, cada família aqui representada. Abençoa este lar. Eu determino que todo mal, toda obra do inferno, nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que todos digam amém. Por favor, irmão, sente aqui um pouquinho, tá? Deixa eu me despedir do pessoal de casa e eu continuo já já com vocês aqui na igreja. Amigos de casa, que Deus abençoe vocês. Quem puder nos ajudar, o nosso CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus é o 30-902-803-000100. As contas que eu vou te dar, ela começa pelo Bradesco. O nosso Bradesco, a agência é 3378. A conta corrente é 51238, dígito 9. 3378 é a agência e a conta corrente 51238, dígito 9. O Banco do Brasil, a agência é o 0472 e a conta corrente é a 56098, dígito 7. A Caixa Econômica, a agência é a 0221 e a conta corrente é a 772627, dígito 5. O Itaú, a agência é a 0406 e a conta corrente é a 76526, dígito 3. 76526, dígito 3. O Santander, a agência é 3795
E a conta corrente do Santander é a 013 00 23 92 dígito 4. E você indo na lotérica, você vai fazer uma doação no convênio 3091 2065. E o nome vai ser Show da Fé, tá? Convênio 3091 2065. Fazendo isso, você vai mandar para o nosso WhatsApp, o DDD de Recife, Pernambuco é o 81, é o 3090 3300. 3090 3300. Pastor, foi rápido. Esquenta não, daqui a pouco vai estar esse vídeo à disposição, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aí você pega, leva ele no final, dá uma pausa e anota tudo que você precisar. Amém? Meus amados, que Deus abençoe a vocês. Um forte abraço. Hoje, excepcionalmente à noite, mas geralmente essa nossa transmissão sempre é às 8 horas da manhã. Mas hoje, a nossa operadora aqui, que é a Vivo, teve manutenção e toda manhã até as 3 horas da tarde nós ficamos aqui sem internet aqui na igreja. E só voltou depois das 3 horas. Então, hoje, excepcionalmente, estamos fazendo à noite. Mas geralmente na sexta, domingo e quarta-feira, sempre às 8 horas da manhã, estamos levando para você o amor e o poder de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fique na paz.